Olá pessoal, estamos de volta, mais uma aula. A gente vai ver aqui, como eu havia prometido, um pouquinho de fundamento de Python. Vocês estão vendo aí na minha tela já um notebook com algumas sessões. Esse notebook eu vou deixar na descrição do vídeo que está aqui no YouTube. E para o pessoal que é meu aluno na instituição presencial, vocês terão acesso a esse arquivo pelo Google Sala de Aula, pelo Google Classroom. Então, o que vocês vão ter que fazer? Ambos, né? Ou pela descrição do vídeo ou pelo Google Sala de Aula. Baixar o arquivo. Quando vocês baixarem o arquivo, vocês terão aqui, vocês vão vir aqui no canto esquerdo, arquivo, fazer upload de notebook. Vai aparecer essa tela para vocês vão clicar no botão procurar, ou vocês vão clicar no arquivo lá, IPYNB, e arrastá-lo até aqui. Ou então clica aqui, vai aparecer a janela e você vai procurar pelo arquivo. E aí quando vocês vão fazer o upload dele, vocês vão cair nessa tela aqui, ó, que é a tela com algumas seções. Nós vamos ver hoje criação e atribuição de variáveis, estruturas de decisão, repetição, listas e dicionários. E aí, para um próximo vídeo, para ficar um pouco menor, eu deixo essa parte aqui de uma análise de dados simples, tá? Vejam que só tem texto por enquanto. Eu vou deixar para inserir as células de código aqui com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Aqui um pouquinho de explicação. Por que nós escolhemos Python, que é uma das linguagens mais utilizadas, combina simplicidade, poder. Tem algumas bibliotecas que nos permitem manipular dados, como NumPy, Pandas, Matplotlib, etc. Mas vamos ver os fundamentos antes de entrarmos nessas libs aí. Variável, tem aqui uma explicação sobre o que é variável. A gente vai usar bastante para manipular os dados que a gente pega em alguma base de dados. Ou database também, é um termo muito comum, né, um termo em inglês. Então aqui na seção 2, eu vou posicionar o meu mouse de forma que apareça para mim a opção de adicionar uma célula de código ou de texto. Eu vou inserir uma célula de código e nós vamos começar a programar aqui. Primeira coisa que eu vou colocar é uma variável chamada nome dataset. Lembra do termo, né, que eu falei? Nome dataset. Eu vou atribuir, esse aqui é o nome da minha variável, eu vou atribuir essa variável um dado, que no caso aqui é uma string, por isso está dentro de aspas duplas aí. Vendas, vamos supor que nós temos lá um arquivo que vai ser minha base de dados. Vendas _ 2025.csv. O ponto .csv é um tipo de arquivo que o pessoal costuma trabalhar bastante também para manipulação de dados em ciência de dados. Então, ponto .csv. É fictício, tá? Ele não existe ainda. A gente só está vendo aqui como é que a gente atribui um valor a uma variável. Mas lá na frente, quando a gente tiver um arquivo mesmo, a gente vai acabar pegando o nome desse arquivo. Então, veja, eu tenho aqui uma variável, o nome dela é nome dataset. O pessoal que às vezes não viu programação antes, caiu nesse vídeo aqui, de paraquedas, uma variável é igual na matemática, né? Ela é uma forma que nós temos de manipular dados no computador. Esses dados podem ser modificados, né? Esses valores aqui podem ser modificados. Então, temos essa variável. Vamos criar uma outra variável, número underline de linhas, que vai receber um valor 1.500. Vejam que variáveis podem ter tipos de dados diferentes. O primeiro, nome dataset, é uma string, o segundo é um inteiro, tá? Então nós temos tipos diferentes, assim como em várias linguagens. Nós vamos criar aqui agora média de vendas, que vai receber o valor 2.450,75, que é diferente de 1.500, não pelo valor em si, mas é diferente no tipo de dado. 1.500 é o inteiro, não tem vírgula, não tem nenhuma fração. 2.450,75 é o número quebrado,
é um número fracionado, é um número de float. O computador é um número de float. E não é vírgula, porque o computador não processa vírgula, né? É ponto mesmo. E nós vamos criar aqui, esse é um tipo de variável que vai ser um pouco diferente, de propósito mesmo. Vamos chamar de colunas underline principais. Então vamos supor que nessa base de dados chamada vendas underline em 2025, nós temos uma lista de... Nós temos uma quantidade de colunas, nós vamos fazer aqui agora uma lista. Por que eu estou abrindo o colchete? Porque nós vamos ter uma lista de colunas. Dentro dessa lista nós teremos 3 colunas, que são produtos, entre aspas, vírgula, quantidade, vírgula, e preco, sem o cedilha, porque na programação a gente não pode ter caracteres, cedilhas, acentos, caracteres especiais, nada. Então é produtos, quantidade e preco, seria preço, né, no caso. Não precisamos do ponto e vírgula no final, não faz diferença para nós. E aí, só para a gente ver agora, vamos dar uns prints aqui. Print, entre aspas, data set, 2 pontos. Eu vou posicionar o meu cursor para fora das aspas, vírgula, e aí eu vou colocar a variável, nome, underline, dataset. Por que nós estamos fazendo isso daqui? Vocês vão ver que ele vai imprimir o texto dataset e depois na frente ele vai imprimir não o nome da variável, ele vai imprimir o valor que está atribuído à variável nome dataset. Mais um print. Poderia fazer tudo junto? Poderia, mas eu estou aqui forçando vocês a gravarem os comandos, e então estou fazendo bem didaticamente do início. Número de linhas, 2 pontos, saio das aspas, vírgula, aí a variável número de linhas, número underline de underline linhas. Esse número de linhas aqui, 1500, uma base de dados, só para vocês entenderem, uma base de dados, normalmente ela é uma espécie de tabela, igual o Excel. E na tabela você tem as colunas, essas colunas são os campos, e tem as linhas. As linhas a gente chama de registros. Então, quando a gente, nesse exemplo fictício aqui, quando a gente cadastra o campo produto, quantidade e preço, nós estamos cadastrando para cada uma das 1.500 linhas, ou cada uma dos 1.500 registros, nós teremos esses 3 campos, as colunas, produtos, quantidade e preço. Ok? Lembra do Excel, pensa na construção lá. Colunas são os campos e as linhas são os registros. Mais um print. Agora, média de vendas. Média de vendas. 2 pontos. Saio das aspas, vírgula, a variável é média, underline vendas. E o último print. Colunas, entre aspas, colunas. Saio das aspas, vírgula, colunas principais. Colunas, underline, principais. Nome de variável tem que ser igual, faz diferença maiúsculo, minúsculo, underline. Nome de variável não pode ter caracteres especiais, não pode ter espaço, não pode começar com número. Então eu estou colocando os underlines ali, ou underscore, tem gente que chama underscore, porque não pode ter espaço. Tem outras formas de escrever nome de variável também, eu estou adotando esse padrão aí. E Felipe, você falou que não poderia ter caractere especial, mas aqui você está na linha 7, você está imprimindo número com acento, e na linha 8 você está imprimindo média com acento. Mas aí é uma string, tá? Eu estou imprimindo uma string dentro de aspas, não tem problema neste caso. Aqui pode, o que não pode ter era o nome da variável aqui, aí não vai funcionar. E aqui, no preço, até poderia ter um cedilha, porque é um campo, mas como nós vamos fazer algum tipo de processamento com isso lá na frente, é uma boa prática não colocar isso. Então, o pessoal, por exemplo, que vê banco de dados, quem já está no 6º período e quem está no 4º fazendo essa disciplina,
que já viram ou estão vendo o banco de dados, inclusive comigo, sabem que quando você vai criar o nome do campo, o nome das tabelas, do banco, eu já recomendo não criar com cedilha, com acento em nada, porque lá no SGBD do banco isso vai dar problema. Então, os campos virão sem os caracteres especiais por essa questão da programação e do computador. Aí, preço aqui, mesmo que está dentro de aspas, mesmo sendo uma string, já vem sem o cedilha, porque é como se viesse de um banco de dados, né? Então, seria sem caractere especial. Aqui não, aqui eu estou imprimindo, ou eu vou imprimir numa tela, aí não tem problema. Ok, fizemos o código, por enquanto não executou nada, né? Eu já estou aqui conectado à minha sessão, então eu já posso ou clicar aqui em executar ou Ctrl Enter no meu teclado, e aí nós teremos o resultado aqui embaixo. Apareceu a mensagem dataset e o nome, né, o valor do dataset que nós atribuímos, o número de linhas 1.500, a média de vendas 2.450,75 foi o que nós atribuímos, e as colunas, oh, esqueci de colocar os 2 pontos, colunas, 2 pontos. Vou executar de novo. Colunas, e aqui apareceu o quê? Uma lista com as colunas, tá? Não apareceu um valor só, não apareceu a lista inteira, que é o que a gente esperava mesmo, inclusive. Ok, vimos aí como é que a gente cria variável, como é que a gente imprime as variáveis, como que a gente concatena de forma simples um texto com variáveis na impressão do Python. Vocês viram que a gente pode ter tipos de dados inteiros, dados flutuantes, dados de string e também já viram um pouquinho de lista, mas a gente vai falar sobre lista especificamente lá na frente. Agora vamos ver estruturas de decisão ou tomadas de decisão. Quem já viu programação sabe do famoso if-else. Ou então if-else, ou então else-if. Aqui no Python, nós vamos ter a terceira opção, que é o elif, que é uma mistura do else-if. Vamos só ver o seguinte, o que é o if-else? Né? Você tem uma condição que vai ser verificada. Se essa condição for verdadeira, que é o if, ela vai executar alguma coisa. Se ela for falsa, ele vai fazer o senão, que é o else. Então, if-else. Mas há a possibilidade, apesar de não ser uma boa prática, né, a comunidade já discute bastante isso, mas há a possibilidade na técnica, na teoria, de você fazer um encadeamento de decisões. Se isso for falso, se não, se isso for falso, se não, se... Então ficaria um monte de if, else, if. E aí o Python, para não ficar escrevendo else, if o tempo inteiro, já criou um comando chamado elif, que é uma mistura do else e do if. Eu vou mostrar para vocês aqui, e aí vocês vão aplicar as melhores práticas de programação conforme vocês vão desenvolvendo aí na área. Nós já temos a nossa variável de média vendas aqui, mas vamos colocar de novo. Média underline vendas, recebendo 2.450,75. A meta vai ser de 2.000, então a meta de venda é 2.000. O que nós queremos aqui? Nós queremos apresentar uma mensagem de acordo com a média de vendas. Caso a média de vendas seja maior que a meta, vou mandar uma mensagem. Se não, caso a média de vendas for igual à meta, tá beleza. Mas se a média, for menor que a meta, aí é outra mensagem. Então o que nós vamos fazer aqui? Para tomar essa decisão e escolher qual é a melhor, qual é a mensagem que vai aparecer para o nosso usuário, nós vamos usar a estrutura de decisão. Então, if, que é o mesmo comando em qualquer linguagem que usa o padrão americano, e aí a gente bota a condição. A nossa condição aqui não precisa de parênteses nem nada. Média vendas maior que meta, esse símbolo aqui é o símbolo de maior, então ele vai comparar as duas variáveis, os valores das duas variáveis. Se o valor dessa variável for maior do que o valor desta, 2 pontos, é assim que a gente escreve um if em Python, não precisa abrir e fechar as chaves. O que
o Python verifica para saber se o processamento que vai ser feito está dentro do if é a indentação. Então veja o seguinte, reparem que o meu cursor na linha 5, vou até dar um zoom aqui um pouquinho, ó. Repara que o cursor na minha linha 5, ele está um pouco recuado em relação ao if na linha 4. Por que tem esse recuo, essa indentação? É para indicar que o que vai ser executado na linha 5 está dentro do if. Se eu retirar essa indentação, se eu tirar o recuo, ele vai entender que a linha 5 não está dentro da linha 4. Então, em Python é assim. Indentação é muito importante na linguagem Python. Muito cuidado com essa questão. Ok? Então, vamos lá. O que vai fazer? Caso a média de vendas for maior que a meta, print, sem o i, nós vamos imprimir a seguinte mensagem. Excelente. As vendas estão acima da meta. Ponto final. Maravilha. Eu não quero fazer mais nada dentro desse if, então eu vou tirar o recuo. Reparem que na linha 6 eu voltei o meu cursor na mesma posição vertical do if. Então, ou seja, o que está na linha 6 não faz parte do if, e não será executado caso o if seja verdade. Mas, se isso aqui for falso, se essa condição for falsa, né, se média maior que meta for uma condição falsa, aí nós queremos verificar uma segunda condição. Aí eu vou usar o elif no Python. Em outras linguagens você escreveria else if. Ok? Aí o Python os criadores do Python lá já simplificou e criou o elif. O elif, ele te permite colocar uma outra condição. Caso, né, elif, média vendas igual a meta, 2 pontos. Então reparem que maior aqui, igual na matemática, maior, ele vai comparar esse, verificar se é maior que esse. 2 símbolos de igual é para verificar os valores das duas variáveis que são idênticas. Por que precisa colocar 2 iguais? Porque um igual só é para atribuir o valor na variável. Então aqui na programação, a gente usa 2 iguais. Enter. E a gente vai dar o recuo na linha 7. Print. Nós vamos imprimir as vendas atingiram a meta. Ponto. Vamos fazer só isso. Vou tirar o recuo. A linha 8 não faz parte da linha 6. Agora, caso a primeira condição, a linha 4, o if, seja falsa, vai pular para a linha 6, elif. Vai verificar a condição da linha 6. Caso a condição da linha 6 também seja falsa, só sobra uma opção neste caso. Ou eu tenho a média maior que a meta, ou eu tenho a média igual à meta, ou eu tenho a média menor que a meta, perdão. Como só sobrou uma opção, não adianta eu fazer mais uma verificação de condição. Não preciso. É bobagem. Só tem mais uma opção mesmo. Então sobra o quê? O else. Se não, né? Se as duas primeiras condições forem falsas, só sobrou uma opção. Else, 2 pontos. Vai fazer o quê? Print, entre aspas, que é uma string, atenção, 2 pontos. As vendas ficaram abaixo da meta, ponto. Ok? Então são as minhas 3 possibilidades. Se isso aqui for verdade, vai imprimir esse. Se não, se isso aqui for verdade, vai imprimir esse. Se não, se as duas falharem, ele imprime a última. Essa é a minha lógica aqui desse código aqui simples, tá bom? De novo, não estou focado em ensinar lógica de programação lá que a gente vê em algoritmo no primeiro período. Meu foco é mostrar a sintaxe da linguagem Python. Se você tem dificuldade, recomendo procurar em outros canais. Tem no YouTube trocentos mil canais que ensinam a parte de lógica. Com certeza você vai achar algum bom, tá? Que você possa aprender isso aí. Ok, vamos lá. Eu vou executar esse código aqui e
2.450,75 é maior que 2.000. Então, pela lógica, essa primeira condição vai ser verdadeira. E a gente espera que apareça a primeira mensagem da linha 5. Vamos ver se é isso mesmo. Excelente, as vendas estão acima da meta. Perfeito. Se nós mudarmos esse valor aqui para 1.500,75, aí no caso, 1.500 é maior que meta? Não, 1.500 não é maior que 2.000. Isso aqui vai falhar. Média, 1.500 é igual a 2.000? Não, isso aqui vai falhar. Ele vai entrar no else e vai imprimir atenção. Vamos ver? Atenção, as vendas ficaram abaixo da meta. Maravilha. Agora, se eu mudar a minha variável para 2.000 cravado, a primeira condição vai falhar, porque 2.000 não é maior que 2.000, mas na linha 6 ele vai entrar aqui e vai verificar que 2.000 é igual a 2.000 e deve imprimir a mensagem da linha 7. As vendas atingiram a meta. Perfeito, era o que nós desejávamos. Deixa eu voltar para o padrão aqui. E ele vai, excelente, as vendas estão acima da meta. Então aqui estruturas de decisão. Agora, estruturas de repetição. A ideia de uma repetição ou de um laço de repetição, tem aqui uma explicação rápida, é fazer o quê? Uma iteração. Não é interação com a letra N, é iterar, tá? Sem N. Iterar é o quê? É repetir uma tarefa. Em especial quando a gente tem uma coleção de dados. Para quê? Para executar tarefas repetidas. Então, quando você tiver uma lista, quando você tiver uma estrutura de dados com colunas, vários registros, aí você vai fazer uma iteração, ou seja, uma repetição em cima dessa coleção de dados. Um exemplo, lá no começo, nessa nossa base fictícia aqui, nós temos uma lista com três colunas, né? Colunas principais. Então aqui nós temos uma quantidade de 3 elementos dentro de uma lista. Ótimo! Dá para a gente fazer uma iteração. Ok? Vamos fazer aqui. Nós temos duas estruturas possíveis para fazer repetição. O for e o comando while. A gente pode usar qualquer um dos dois aqui. Vamos colocar um primeiro código aqui. Nós vamos usar primeiro o laço de repetição for. Então, vamos criar uma lista, vendas, recebendo colchetes, que é uma lista, 1.800, 2.100, 2.500, 1.900, 3.000. Ótimo. É uma lista. Então, uma lista com 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Essa lista, ela é uma lista que é ordenada e, por padrão, as suas posições começam no 0. Então, 1.800 está na posição 0, 2.100 está na posição 1, 2.500, o valor 2.500 está na posição 2, 1.900 está na posição 3, 3.000 está na posição 4. São 5 elementos, mas como começa do 0, vai até a posição 4, tá bom? Então, 5 elementos, posição 0, 1, 2, 3, 4, ok? Ok, vamos lá. For, para. Eu vou escrever primeiro e eu explico. Valor in vendas. 2 pontos. Qual que é a sintaxe de for em Python? Ela é mais simplificada do que em outras linguagens, tipo C, C++. Aqui é o seguinte, eu estou criando uma variável dentro do for mesmo, chamada valor, e a própria construção do laço for em Python vai fazer o seguinte, ele vai fazer por debaixo dos panos, ele faz uma iteração dentro da nossa lista vendas, e para cada elemento dentro de vendas, ele vai pegar o primeiro elemento e jogar na variável valor. Deixa eu me ajeitar aqui, beleza. Então, ele vai fazer a primeira iteração, vai pegar 1.800 e jogar dentro da variável valor. Depois ele faz a próxima iteração, ele vai pegar o segundo elemento, 2.100, vai jogar dentro de valor. E para cada iteração, ele vai fazer alguma coisa. Esse alguma coisa nós vamos determinar. Eu vou dar um Enter. Reparem que... vou dar um zoom aqui de novo. Reparem que
o cursor da linha 4 ele está recuado em relação à linha 3. Por quê? Mesma coisa do if. O Python vai saber que tudo que nós colocarmos recuado está dentro do laço de repetição for. Se eu tirar o recuo aqui, não está dentro do for. Então, vou dar o recuo, beleza. Agora, o que a gente vai fazer? If valor maior ou igual a 2000, dois pontos. Ou seja, para cada elemento iterado dessa lista, nós vamos jogar nós não, né? O Python vai jogar esse valor dentro da variável valor e a gente vai comparar se esse valor é maior ou igual, aqui as duas opções valem, tá? Maior ou igual a 2000. Caso isso seja verdade, ele vai imprimir print. E aqui eu vou fazer uma coisinha diferente primeiro. Reparem que antes das aspas eu vou colocar uma letra F. Eu explico daqui a pouco por quê. Venda de... Vou abrir chaves. Vou escrever o nome da variável valor. Dois pontos. Acima da média. O que eu fiz aqui? Aqui é uma outra forma de nós imprimirmos, é um print formatado. É uma maneira que nós temos em Python de fazer uma impressão mesclando texto com variável. É uma forma mais fácil de você fazer isso, de forma que você consiga colocar o nome da variável no meio da string, mas o nome da variável não vai sair na versão final. O que vai sair é o valor da variável. Por quê? Por causa dessa letra F, eu vou dar um zoom aqui, ó, essa letra F que eu botei antes das aspas. É isso daqui que avisa para o método print que nós estamos fazendo uma impressão formatada. Então, ele vai saber o seguinte, olha, o que está dentro das chaves não é uma string, não é para imprimir a palavra valor, é para imprimir literalmente o dado que está dentro da variável valor. Ok? Beleza. Agora, se for maior ou igual a 2000, joia. Qualquer coisa que não seja maior nem igual, else, dois pontos, ele vai imprimir outra coisa, print, vou botar a letra F de novo, vou abrir aspas. Venda de, abro e fecho chaves, valor, dois pontos, abaixo da média. Pronto. Reparem que if e else estão alinhados na mesma coluna vertical aqui. Inclusive, reparem que o próprio ambiente do Colab já me dá uma linha. Ela mostra que o if e o else estão alinhados entre si, mas ambos estão recuados em relação ao for. Por quê? Porque os dois comandos, tudo que tiver da linha 4, 5, 6 e 7 faz parte do for. A linha 5 faz parte do if, que é a linha 4. Então, a linha 5 faz parte da linha 4. A linha 7 faz parte da linha 6. E tudo isso faz parte da linha 3. Tá? Ou seja, é uma estrutura aninhada, com N, aninhada. Tá? O if e o else estão dentro do for, e os prints, um print está dentro do if e um print está dentro do else. Ótimo. Vamos ver aqui o que ele vai imprimir com esse código. Vou executar. Venda de 1.800, abaixo da média. E é verdade, 1.800 é menor que 2.000. Então, como isso aqui foi falso, ele já entrou no else. Venda de 2.100, acima da média. 2.100 é maior que 2.000. Venda de 2.500, maior que 2.000. Venda acima da média. 1.900, menor que 2.000, entrou no else. Venda de 3.000, maior que 2.000, entrou no primeiro print. Então, repare, mas Felipe, como que ele conseguiu pegar cada um dos elementos? Por causa da nossa iteração com o laço for. Para cada
elemento existente da minha lista vendas. O próprio Python, na sua estrutura interna, ele pegou, foi iterando o laço para todos os elementos. Ele pegava o primeiro elemento, jogou dentro da variável valor, fez a tomada de decisão com if else, depois ele repetiu, pegou o segundo valor lá, 2.100, jogou na variável valor, fez a tomada de decisão, depois ele voltou, pegou o terceiro valor, 2.500, jogou na variável valor, fez a tomada de decisão, voltou, pegou 1.900, jogou na variável valor, fez a tomada de decisão, voltou no final, pegou o valor 3.000, jogou dentro da variável valor, fez a tomada de decisão. Aí ele repete, acabou? Tem mais algum elemento? Não, acabou. Então ele parou. Por isso que ele consegue imprimir para cada um dos elementos aqui na nossa resposta, tá? Ele iterou o elemento. Se tivesse 10 elementos, ele ia fazer 10 impressões e ia tomar 10 decisões com if else. É para isso que a gente usa um laço de repetição. Quando nós temos uma quantidade, uma coleção de dados muito grande, que humanamente se torna inviável fazer na mão, nós poderíamos fazer essa tomada de decisão usando o if else para cada um dos elementos na mão? Poderíamos. Só que aí nós teríamos que repetir os códigos da linha 4, 5, 6 e 7 para cada um dos elementos. Teríamos que fazer isso para o 1.800, para o 2.100, para o 2.500, para o 1.900 e para o 3.000. Ou seja, nós teríamos uma repetição das linhas 4, 5, 6 e 7 desse código 5 vezes. E isso não é otimizado, tá? Isso é burrice. Você vai perder tempo seu e você vai perder desempenho do computador. Então não é interessante você ter 5 cópias do mesmo código. Aí você faz o quê? Você faz uma repetição usando laço for. Esse vídeo já ficou grande e eu vou deixar para terminar o notebook com vocês num próximo vídeo, tá bom? Até a próxima.